Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal em mais um vídeo da série Gráficos do Excel. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a utilização de gráficos de bolhas dentro do Excel. Se você é novo aqui no canal, essa é uma série que eu estou fazendo, basicamente falando sobre os principais tipos de gráfico do software, né, os principais tipos de gráficos oferecidos pelo Excel. Então, nós já falamos aí em vídeos anteriores sobre gráficos do tipo de coluna, barras, linha, pizza, gráficos combinados. Esse é o 8º vídeo da série e se você precisar ter acesso, se você quiser ter acesso aos vídeos anteriores, é só olhar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para todos os vídeos anteriores da série, ok? Bom, então hoje, como eu havia dito, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o tópico aí gráfico de bolhas. Esse é um tipo de gráfico incomum, a gente não vê com muita frequência as pessoas utilizando esse gráfico no seu dia a dia. E a minha sugestão para que isso não tenha acontecido ou não aconteça com frequência, pelo menos o meu entendimento, é que as pessoas às vezes não sabem muito bem quando utilizar um gráfico de bolhas e qual é o tipo de informação, como é que eu tenho que organizar a tabela para poder visualizar as informações através de um gráfico de bolhas. Ou seja, quando faz sentido, né, disponibilizar ou utilizar o gráfico de bolhas para apresentar a minha informação. Então, é essa a ideia que a gente vai trabalhar aqui hoje. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, o gráfico de bolhas ele tem como principal objetivo comparar dados. Eu vou comparar dados que estão disponíveis ou que vão ser distribuídos em três diferentes informações ou em três diferentes colunas, né? Ou, se a gente quiser usar o termo técnico aqui que o Excel põe, em três conjuntos de dados, tá? Então, quando eu uso três diferentes conjuntos de dados combinados, eu consigo demonstrar a relação entre esses valores. Então, a ideia vai ser a gente poder trabalhar dessa maneira aqui. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre como utilizar os gráficos de bolhas e como organizar a tabela, eu vou mostrar aqui um primeiro cenário. Vamos imaginar que a minha empresa trabalhe com o gerenciamento de projetos e aí eu tenho aqui alguns riscos, né, que foram coletados para os projetos que eu estou trabalhando, né? Então eu tenho aqui um primeiro risco que é recursos não disponíveis. Bom, se os recursos não estão disponíveis, o impacto que foi considerado para o projeto, caso os recursos não estejam disponíveis, é um impacto alto, né? Ele é um impacto de 8. Aqui a nossa escala, ela está considerando impactos de 0, na verdade vai começar com 1, né? De 1 até 10. Então a gente tem a escala de 1 a 10, nesse caso, recursos indisponíveis, o tamanho do impacto é 8. E a probabilidade disso acontecer? Então, eu tenho aqui algumas probabilidades que foram lançadas aleatoriamente. A probabilidade sempre vai ser também de 0 até 100, né? E baseado na probabilidade e no impacto, eu tenho a exposição. Então, a exposição sempre vai ser uma relação entre impacto e probabilidade. Eu estou multiplicando o impacto pela probabilidade para ter exposição. Então, a ideia aqui é que quanto maior a exposição do meu risco, eu tenho que fazer o controle desse risco de maneira mais próxima, né? Porque são os riscos que vão provavelmente me gerar maior impacto e que tem maior probabilidade de acontecer. Então, quanto maior a exposição do risco, pior é para nós como empresa, né, do ponto de vista do gerenciamento de projetos. Okay? Então, como é que eu faço para demonstrar essa relação aqui entre essas três informações, entre o impacto, a probabilidade e a exposição? O gráfico de bolhas, ele normalmente vai trazer informação para mim em dois eixos, né? No eixo vertical e no eixo horizontal, eixo X e Y. E aí, baseado nisso, eu tenho a demonstração das bolhas através de um número que vai me determinar o tamanho da bolha. Então, nesse caso, eu poderia colocar a informação pensando da seguinte maneira: eu tenho impacto em um eixo, eu tenho a probabilidade em um outro eixo, e o que é importante para mim é a exposição do risco. Quanto maior a exposição, pior é, porque eu tenho que ficar muito atento com esse risco. Então, a exposição, no nosso caso, vai ser o tamanho da bolha. Tá? Então, é mais ou menos dessa maneira que a gente precisa organizar a tabela. Eu preciso ter informações distribuídas aí em três diferentes conjuntos de dados para que eu possa criar o gráfico e mostrar a relação entre eles. Agora, na hora de criar
o gráfico de bolhas, a gente também acaba tendo algumas dicas, né, que precisam ser seguidas aí para a gente não ter nenhum problema, para que a gente consiga construir o gráfico de maneira adequada. Então eu vou mostrar aqui. Bom, a primeira opção seria a gente selecionar a tabela de uma maneira geral, né, e clicar aqui em inserir gráfico e criar um gráfico de bolhas. Esse seria normalmente o passo padrão, assim, para a gente construir um gráfico de bolhas, né? Eu conseguiria rapidamente demonstrar a informação. Entretanto, a gente começa a perceber aqui que ele não mostra para a gente a informação de uma maneira muito adequada. Eu não tenho assim uma relação na qual possa entender exatamente o que está acontecendo. Tá? Então ele está trabalhando ali com impacto, probabilidade, exposição, mas eu não consigo efetivamente entender qual é a distribuição das informações aqui nessa relação. Tá? Então eu vou remover esse gráfico. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui a partir só dos valores, impacto, probabilidade, exposição, vamos deixar o nome do risco de fora da seleção. Se eu fizer isso, eu consigo gerar aqui o meu gráfico de bolhas, e aí a gente consegue ter uma identificação um pouco mais assertiva, né? Então a gente consegue ver aqui que do lado direito, desculpa, do lado esquerdo, no eixo no eixo Y, né, no eixo vertical, eu tenho aqui as probabilidades. Então aqui são as probabilidades dos riscos acontecerem e aqui no eixo no eixo X, no eixo horizontal, eu tenho um impacto. Então, na medida que eu cruzo essas duas informações, a exposição vai apresentar para mim aqui o que está acontecendo, né? Então eu consigo ter aqui uma visualização das probabilidades e dos impactos que estão acontecendo dentro da minha relação. Mas mesmo assim, eu gostaria de ter os riscos aqui aparecendo, para que eu pudesse, por exemplo, ter uma legenda e conseguisse ver na legenda as informações que eu tenho, os nomes dos riscos. O que acontece é que, como a gente não fez a seleção aqui do nome do risco inicialmente, a gente só selecionou o impacto, a probabilidade e a exposição, eu acabo não tendo condições de visualizar aqui a minha série. E uma outra coisa também importante é que eu não consigo ter controle sobre o que vai ser apresentado para mim como tamanho da bolha. Então, hoje, por exemplo, o que está sendo apresentado como tamanho da bolha é o impacto, mas eu queria que, de fato, o que fosse apresentado como é, é, tamanho da bolha fosse a exposição e não o impacto. Então, eu tenho que visualizar como que eu posso organizar essas informações. Tá? Então, a minha dica é que sempre que eu vá construir um gráfico de bolhas, o mais adequado é que eu insira o gráfico antes, sem necessariamente selecionar nada da tabela. Então, vou selecionar aqui o gráfico, só vou inserir o gráfico aqui na minha área, ok? E uma vez que eu inseri o gráfico na área, eu vou clicar com o botão direito no gráfico e vou clicar em selecionar dados. Daí, quando eu selecionar dados, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar cada entrada do gráfico de maneira individual. Então, olha só que interessante, eu posso adicionar aqui, ele vai me perguntar 4 informações: o nome da série, os valores x, ou seja, o que vai estar plotado no eixo x, no eixo vertical, o eixo y, que vai estar plotado no eixo horizontal, e o tamanho da bolha. Aí eu posso controlar diretamente cada um desses elementos. Eu posso especificar para o Excel como que eu quero que o meu gráfico seja trabalhado. Então, por exemplo, qual que vai ser o nome da série? O nome da série vai ser o que a gente tem aqui como nome do risco. Então, no nosso caso, recursos disponíveis. Depois eu tenho valores x da série. O que, que eu quero que seja plotado no eixo x? No eixo x eu quero que seja plotado o impacto. Eu quero visualizar o tamanho do impacto dentro do eixo x. O que, que vai ser visualizado dentro do eixo y, no eixo vertical? Bom, no eixo vertical eu quero comparar a probabilidade. Então, a minha ideia aqui é comparar a probabilidade com o impacto. E o que vai determinar o tamanho da bolha, o que vai determinar quão grande é esse risco, é a exposição. Então, eu vou clicar aqui em exposição. Quando eu fizer isso, olha só que interessante, eu vou clicar em OK aqui, aí eu consigo ter uma visualização. Esse risco, chamado recursos disponíveis, ele tem probabilidade de 100% de acontecer e o impacto dele é 8. Por isso que a bolinha aqui, o tamanho da bolha
é grande, relativamente grande. Se eu clicar aqui em adicionar elemento do gráfico e pedir para disponibilizar a legenda, opa, vou colocar a legenda aqui à direita. Então, eu consigo ver que esse risco específico, azul, que tem a probabilidade de 100% de acontecer e tem impacto 8, é o risco recursos disponíveis. Então, eu consigo já ter uma ideia. Quando eu tenho só um valor plotado dentro do gráfico de bolhas, eu acabo não tendo muita. Assim, ele acaba não sendo tão interessante, né? Mas aí, quando a gente começa a inserir os outros valores, a gente começa a ter o senso de comparação entre eles. Então, vamos inserir as próximas séries aqui. Eu vou clicar com o botão direito, selecionar dados, vou adicionar um novo item. Bom, o nome da série vai ser o próximo risco, escopo não validado. Valores da série no eixo Y a gente está considerando o impacto. Valores da série no eixo X, perdão, a gente está considerando o impacto aqui em cima. Valores do gráfico no eixo Y a gente está considerando a probabilidade, essa é a série que está sendo considerada. E a exposição é o tamanho da bolha. Agora, olha só como é que a gente vai comparar o escopo não validado, que tem uma exposição muito pequena, com os recursos indisponíveis, que tem uma exposição muito grande. E aí a gente consegue aqui ter uma ideia de tamanho. Olha só, qual é o risco que eu tenho que atacar primeiro, ou qual é o risco que eu tenho que monitorar de maneira muito próxima. É claro que é o risco chamado recursos indisponíveis, porque se eu for comparar a exposição desse risco com relação ao escopo não validado, é uma comparação até desleal aqui, né? Porque a gente tem um valor muito grande de exposição para os recursos indisponíveis comparado com o escopo não validado. E aí bastaria que eu adicionasse os próximos itens aqui, né? Então vou clicar com o botão direito, selecionar dados, para a gente poder continuar fazendo o nosso gráfico de bolhas. Então o próximo risco chama-se tecnologia desconhecida, o valor da série X é o impacto, o valor da série Y é a probabilidade e a exposição. E aí eu vou adicionar todos os demais agora. Cliente não comprometido, para a gente poder ter o nosso mapa aí de riscos. Então, valores da série, probabilidade, exposição e falta aqui o acesso restrito. Então, é muito interessante essa utilização dos gráficos de bolhas. Olha só que bacana. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia de que os dois principais riscos que nós temos com os maiores impactos são recursos indisponíveis e acesso restrito. São os dois principais riscos. São aqueles que a gente tem que monitorar de maneira muito próxima, porque eles têm uma exposição muito grande dentro do nosso portfólio de riscos. Já se a gente olhar, por exemplo, para os riscos equipe com baixa qualificação, que é esse aqui, né? E acesso irrestrito, a gente vê que eles têm uma probabilidade muito grande de acontecer. Porém, o seu impacto é um impacto baixo. Então, isso traz para a gente uma exposição menor desses riscos. É muito provável que esses riscos aconteçam, mas como o impacto deles vai ser menor, então a exposição que eles vão trazer para o nosso portfólio de riscos é menor. Então, por aqui a gente consegue ter uma boa identificação e olhar de maneira bem tranquila, né, como que os riscos estão distribuídos dentro do nosso portfólio. Então, se a gente for olhar aqui o próximo exemplo, só voltando aqui antes da gente finalizar esse exemplo, então é dessa maneira que a gente constrói os gráficos de bolhas. Eu sempre prefiro selecionar os valores individualmente para que eu possa plotar dois itens, um no eixo Y e o outro no eixo X, e aí eu tenho o terceiro conjunto de valores determinando o tamanho da minha bolha, ok? Bom, vamos passar aqui para um segundo exemplo. Eu acho que como esse é um gráfico muito incomum, as pessoas não usam, vale a pena a gente fazer um próximo exemplo aqui para que a gente possa fortalecer e entender de maneira definitiva a utilização dos gráficos de bolhas do Excel. Então, o segundo exemplo, eu trouxe aqui o público nos estádios do Brasil no ano de 2017.
Então, eu coletei essa informação no dia 8 de junho de 2017, aqui no site do Globesport.com, e eu peguei os 5 principais públicos no ano, tá? Em termos de público médio, né? Então, aqui a gente pode perceber que o time, né, no Brasil que tem a maior média de público até o dia 8 de junho é o Palmeiras, com público médio presente no estádio de 31.421 torcedores. E aí a gente tem os times que vêm em seguida, né? Então você tem ali o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo e o Atlético Paranaense. Bom, se a gente for fazer uma análise apenas com relação ao público médio, eu falaria, né, a gente poderia supor aqui que o Palmeiras está muito bem, o São Paulo também, o Corinthians e Flamengo ali também, e o Atlético Paranaense está lá atrás. Mas eu quero também fazer uma comparação em relação a quanto faturamento ou quanta renda esses times conseguem gerar a partir da lotação dos seus estádios. Então aqui eu tenho a renda bruta que cada um dos times conseguiu obter através do público médio que eles tiveram, né, através do número de pessoas que eles levaram para o estádio. E aí eu tenho aqui também o ticket médio, que é o valor do ingresso médio que cada torcedor paga para acompanhar o seu clube no Brasil em 2017. Então a ideia vai ser gerar um gráfico de bolhas onde a gente possa comparar o público médio com a renda e ter como observação aí de tamanho de bolha o ticket médio de cada clube. Aí dá para a gente fazer umas análises bem interessantes. Então eu vou mais uma vez clicar aqui em inserir, vou selecionar aqui meu gráfico de bolhas. Como a gente sabe, ele vai vir em branco aí a princípio. E aí a gente vai inserir cada item individualmente. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, selecionar dados e vou adicionar. Bom, o primeiro time vai ser o Palmeiras, o valor do eixo X, o público médio, o valor Y, a renda bruta, e o tamanho da bolha vai ser o ticket médio. E aí a gente vai adicionando aqui os próximos clubes. Então, olha só que interessante. Se a gente comparar inicialmente o Palmeiras com o São Paulo, a gente consegue perceber que, em termos de público, nós temos aqui uma proximidade. Apesar de que esse gráfico só tem dois valores, então o eixo X aqui ele fica muito disperso, né? Mas a gente pode ver que o São Paulo tem uma média de público aqui próxima de 30 mil pessoas, mais ou menos, né? Entre 29 e 30 mil pessoas. Então essa informação está aqui. E o Palmeiras tem um público médio de 31.500 pessoas. Então ele está aqui. Então, em termos de público, os dois times eles têm uma situação ou uma comparação parecida, né? A média de público dos dois times é bem próxima aí um do outro. Agora, se a gente for olhar para a renda bruta que os dois times atingiram, eu tenho uma discrepância bem grande. O Palmeiras aqui próximo já de 30 milhões de renda bruta, enquanto o São Paulo está aqui na faixa de 10 milhões. Ou seja, eles levam um público muito parecido aos estádios, porém o Palmeiras consegue vender os seus ingressos ou consegue atrair o torcedor para o estádio com um valor de ticket maior do que o São Paulo. Então essa seria uma análise preliminar aqui que a gente poderia fazer. Vamos adicionar os próximos clubes aqui para que a gente possa ter um quadro mais completo. Então se eu selecionar dados aqui, vou adicionar agora o Corinthians, o valor da série X, o valor da série Y vai ser a renda, ticket médio é o tamanho da bolha, e a gente vai adicionar o Flamengo, e vamos adicionar o Atlético Paranaense. Com base nisso, olha só como é que a gente pode ter aqui uma percepção muito clara do que está acontecendo. A gente consegue perceber que o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo, eles estão muito próximos, né, em termos de ticket e também em termos de público. O Flamengo um pouquinho para trás aqui do Corinthians e do Palmeiras. Inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui os times para que a gente possa fazer uma análise e a gente possa entender de maneira mais adequada quem é cada time, né? Então eu trouxe aqui
as imagens dos times. Vamos aqui no desktop. E esse é o Palmeiras. Esse aqui é o Corinthians. Corinthians de verde não vai dar certo, né? Então vamos pegar lá o escudo para ficar melhor. Esse aqui é o Flamengo. Esse aqui é o São Paulo. E esse aqui é o Atlético Paranaense. Bacana. Então, olha só, se a gente for observar aqui o gráfico e fazer uma comparação, a gente vê que o Palmeiras, em termos de público e renda, ele está liderando. Então, ele está aqui muito próximo de atingir 30 milhões em termos de renda, com bilheteria no estádio. E também é o time que leva o maior público, né? Leva aí um pouquinho mais do que 30 mil pessoas por jogo. O Corinthians também tem um público muito bom, né? O público do Corinthians aí próximo de 29 mil pessoas. Porém, o valor de renda bruta do Corinthians é um pouquinho menor do que o do Palmeiras. Então, isso faz com que o ticket médio do Corinthians seja menor do que o do Palmeiras. Se a gente for comparar, por exemplo, o Corinthians com o Flamengo ele leva bem menos pessoas do que o Corinthians, né? O Flamengo ele tem aqui 23 mil pessoas em média de público e só que a renda dele é muito boa, né? A renda dele é de próximo aí de 25 milhões, 21 milhões e pouquinho. Ou seja, se a gente for olhar aqui em tamanho de bolha, a bolha do Flamengo é maior do que a bolha do Corinthians, justamente pelo fato de que o ticket médio do Flamengo é um pouquinho maior do que o ticket médio do Corinthians. Ou seja, ele leva menos pessoas para o estádio, mas ele consegue ter uma renda maior. E a grande disparidade aqui entre esses três primeiros colocados é justamente o São Paulo, né? O São Paulo ele tem um público médio maior do que o Corinthians e também maior do que o Palmeiras. Pouca coisa maior do que o Corinthians, mas é maior. É maior do que o Flamengo. Eu falei Palmeiras, perdão, Flamengo. Ele tem um público médio no estádio um pouco maior do que o Corinthians e maior do que o Flamengo. Entretanto, a renda do São Paulo ela é muito menor do que os três anteriores, do que o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo. Então, se a gente for ver aqui, a renda bruta do Palmeiras é próximo de 30 milhões, a renda bruta do Corinthians 20 milhões, a renda bruta do Flamengo 21 milhões. E a renda do São Paulo é de 10 milhões, ou seja, menos da metade do Flamengo e do Corinthians, né? Ou pelo menos aí a metade do Flamengo e metade do Corinthians. Ou seja, o São Paulo consegue atrair um bom público para o estádio, consegue atrair aí segundo média de público, entretanto, ele não consegue cobrar do público um ticket médio alto. Então, o ticket médio do São Paulo acaba sendo muito baixo, o que consequentemente faz com que a sua renda também não seja boa. Então, São Paulo tem um bom público no estádio, mas precisa melhorar o ticket, o valor do ticket cobrado, para que ele possa aí se equiparar em termos de renda bruta com Corinthians, Palmeiras e Flamengo. E para trás aqui a gente tem o Atlético Paranaense, que tem tanto em termos de renda quanto em termos de público, uma comparação até bem desigual. A gente vê que o Atlético Paranaense ele fica fora aqui desse eixo desses quatro primeiros clubes, porque o público médio do Atlético Paranaense é de 16 mil pessoas, então ele não está ali próximo de Palmeiras, Corinthians e Flamengo e São Paulo em termos de público, né? E também em termos de renda ele acaba ficando aí bem para trás. Apesar dele ter um ticket médio do mesmo tamanho do São Paulo, a bolha do Atlético Paranaense é do mesmo tamanho da bolha do São Paulo, mas tanto em termos de comparação de renda quanto em termos de comparação de presença de público, ele acaba ficando destacado. Então a gente tem um grupo aqui dos quatro primeiros que estão aí acima de 20 mil pessoas, eles cruzaram essa barreira aqui de 20 mil pessoas, em média nos estádios. Entretanto, a barreira de 15 milhões aqui, que a gente poderia considerar como uma barreira aí boa ou razoável, né? Em termos de renda, só Palmeiras, Corinthians e Flamengo conseguiram superar, enquanto isso São Paulo e Atlético Paranaense estão para trás. Então, é essa maneira que a gente pode utilizar para fazer comparação ou para
utilizar o gráfico de bolhas, né? A gente usou aqui dois cenários, o primeiro cenário com a comparação de riscos, o segundo cenário com a comparação dos clubes. Então, sempre quando você tiver três informações, uma que pode ser plotada no eixo Y, outra que pode ser plotada no eixo X, e uma terceira informação que vai te direcionar o tamanho da bolha, o tamanho da informação que você quer visualizar, o gráfico de bolhas ele é aí razoável, ele é uma boa alternativa para a gente poder utilizar, ok? Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa fazer o download dessa planilha. Então, se você quiser fazer o download dessa planilha para poder utilizar aí no seu dia a dia, você vai conseguir fazer, ele vai estar disponível. E aí você pode fazer esses primeiros testes e depois utilizar os seus próprios dados para gerar os seus próprios gráficos, gerar suas próprias informações através dos gráficos de bolhas. Então, eu queria agradecer mais uma vez por você estar visitando aqui o canal, tá visualizando esse vídeo. Espero que tenha sido útil aí para o seu dia a dia. Espero que tenha esclarecido um pouco de dúvidas em relação a como utilizar aí os gráficos de bolhas e como preparar as informações para serem disponibilizadas e para serem apresentadas no gráfico de bolhas. Se você ainda não conhecia o canal, se inscreve aí, deixa a sua inscrição feita para que você possa ter acesso aos próximos vídeos que vão ser publicados, tanto de Excel, quanto de Power BI, quanto de Project. Tem muita coisa legal, tem um projeto bem legal de vídeos aí para serem publicados aqui no canal, ok? Então, muito obrigado e eu vou ficar por aqui, te vejo aí no próximo vídeo da série Gráficos do Excel. Grande abraço e até mais.